Bem-vindos ao podcast Crescer, onde pretendemos estimular o pensamento crítico de pais e filhos em torno de temas relevantes e sensíveis através de uma abordagem baseada em factos. Tudo isto com o apoio da Panavídeo na gravação e edição de cada programa. Bem-vindos, eu sou a Maria, mas também a Leonor, e espero que ao longo desta meia hora se sinta em boa companhia. Eu sou a Lígia e prometo que vai ser melhor do que comer uma peça de fruta. Então, bom dia. Hoje falamos de adoção, do que se deve ponderar quando se toma a decisão, do que esperar tanto quanto ao processo como depois de a própria adoção ocorrer, em termos de relacionamento e desafios na educação. E começamos por a tomada de decisão. Ou seja, o que é que se deve ponderar quando uma pessoa decide adotar? Acho que a relação do casal, a vontade mútua, a existência de outros filhos no casal, têm de ser também envolvidos, se calhar, na decisão, se os pais estiverem a pensar adotar um miúdo, porque é importante que, entre aspas, comprem a ideia também da adoção, isso certamente irá contribuir. A motivação, vou pensar se calhar um bocadinho na motivação, e depois ter a noção que um filho é para toda a vida e que não se vai poder devolver, porque a adoção... Infelizmente não é verdade. Não é verdade? Como assim? Não, isso infelizmente não é verdade. Então... Há devoluções das adoções. Pois, mas não deve haver, é isso que eu estou a dizer, ou seja, quando a pessoa faz a adoção, quando pensa em adotar, não deve partir do princípio que essa seja uma possibilidade, acho que deve pensar, tipo, eu vou adotar, é para toda a vida, obviamente que depois há casos em que corre mal e pronto, e isso acontece, mas... O que eu estou a dizer é, se calhar, quando a primeira coisa que se tem que pensar é o princípio é este. Não, porque depois de devolver acho que deve ser, pronto. E depois acho que se calhar também passa um bocadinho por a pessoa ter a noção do que é a sua capacidade de lidar com as situações quando correr menos bem, lá está. Que é, não posso devolver, portanto, será que eu vou conseguir fazer isto? Pronto. E agora depois as pessoas, mas pensas nisso tudo, se calhar não vais adotar, mas tens mesmo que pensar, ou não? Eu acho que há dois grandes paradoxos da adoção que dificultam tudo e que nem sequer vejo muito bem que se possa ter uma solução clara e fácil para tudo isto. Portanto, há aqui sempre um fator de sorte ou de acaso, das coisas correrem bem ou não. E uma é da parte do processo. Porque se por um lado é de toda a vantagem da criança que o processo seja o mais rápido possível, por outro lado, também não pode ser tão rápido, porque tens que ter a certeza que corre bem, tens que ter a certeza que há condições, tens que ter a certeza que aquilo é sólido, porque a vida vai mudar muito e as pessoas nem sempre antecipam o quanto vai mudar, e isso também vai depender da criança. Portanto, temos aqui dois fatores que vão um contra o outro, que é o tempo e depois a criança. Se tens um processo de adoção, vamos supor que eu vou pôr menos de 7 anos, porque a maioria das adoções em criança, acho que houve 220 e tal adoções, acho que o processo está demorado. Em Portugal, no ano passado, e todas abaixo dos 7. Uhum. Mas um processo que demora 1 ano, 2 anos, se a criança não estiver com os pais, em vez de ter 3, tem 5. Em vez de ter 3? Tem 5. Se o processo demorar 2 anos, quando vai para casa dos sim, pais, exato, não tem 3, sim, o processo não começa estava, aos 3, sim, desculpa, não não estava tem a 3, perceber, tem sim. 5. E não é igual. Pois não. E são 2 anos em que tiveram experiências de vidas que não as vão ajudar muito no futuro, que vão dificultar a relação. E depois é exatamente esse outro ponto que tu falaste, que é, se tu pensares muito, não fazes nada, o que se aplica a muitas coisas na vida, mas também não podes não pensar. Pois. Aqui eu acho que há uma coisa fulcral, na minha opinião, que é mentalizaste que até à passagem da adolescência vais ter um processo difícil. Uhum. Pode não ser, mas tem fortes probabilidades de ser. A não ser que seja uma criança recém-nascida. E aí só tens a questão genética a considerar, o que já não é pouco, mas isso tens sempre. Mesmo com os teus filhos, tu terás um bocado menos, mas não tens tão menos assim, porque há mutações, há isto, há aquilo. Mas uma criança vem com uma história. E se parar para pensar nas teorias de desenvolvimento e na experiência,
Aquilo que acontece na tua vida vai criando uma forma de tu olhares para o mundo, uma forma de tu te relacionares. E que vai surgir, pode surgir mais à frente, pode naquele momento, as exigências que tu tens que deparar na tua vida, na escola primária, tu até fazes bem as matérias, até as coisas correm bem e até corre pacificamente, mas numa altura, por exemplo, na adolescência, em que começam a vir as questões da identidade, as questões do autocontrole, se houve coisas que não correram bem, há muita probabilidade delas virem ao de cima e de virem a complicar o processo nessa fase. Portanto, estares preparado, estás mentalizado que tens que estar preparado para ter bastantes momentos Para difíceis. ser resiliente, logo desde o processo, como estavas a dizer, porque o processo também tem uma outra vertente, que é um processo em que tu te vais ter que expor, quer queiras, quer não. A vida do casal vai ter que se expor, vai ter que ser averiguada, porque faz parte da avaliação das condições da casa e da capacidade financeira e das condições psicológicas e das ligações familiares. Portanto, há todo um processo que envolve e que é difícil, e é mais difícil, por exemplo, se estiveres a fazer uma família monoparental ou fora dos padrões habituais da clássica família. Portanto, é um processo exigente. E depois e depois há aí uma coisa que tu referiste, que é essa mentalização do tipo até à adolescência, e depois as pessoas podem estar a pensar assim, mas quando tu decides ter um filho também, só que é diferente, não é? Porque o filho há uma ligação sanguínea e há uma ligação, se calhar afetiva, que tu nem questionas, porque quando decides ter um filho, estás a decidir fazer uma extensão da tua vida. Quando adotas um filho, não é exatamente a mesma coisa. Ou pode não ser, e tens um Pode não aspecto ser, sim. pragmático. E tens um aspecto pragmático, que é, tu não sabes exatamente o que é que aquela criança passou, não sabes exatamente como é que aquela criança reagiu, como é que aquela criança lidou, e portanto tu não sabes o impacto que aquilo teve. E com um filho, para o melhor ou para o pior, pelo menos Conheces o conheces-o contexto, desde sempre, exatamente. conheces o contexto, conheces o que é que correu mal e consegues pensar, epá, pois eu não falei muito com ele e agora ele está a fugir um bocado de mim. Mas há muita história e muitos outros momentos que criaram aquela ligação. E com esta criança houve muitas coisas que ele passou sozinho e resolveu sozinho, sem que tivesses tido essa ligação com ele. Portanto, a visão que ele tem sobre ti e sobre tu seres o pilar dele pode não ser tanto como se tu tivesses estado presente Em todos os em momentos. todos os momentos. E isso agora leva-me a uma questão, que é, isso é quando adotas com 3 ou 5 anos, vamos supor, ou 6, ou 7, ou 10, não interessa. Mas, e se adotas um bebé, imagina que tu adotas, porque esta quase certeza que é uma questão que está a surgir agora na cabeça de muita gente, estou eu assim a adivinhar, na minha surgiu logo, que é, está bem, mas por exemplo, tu adotas um miúdo com 6 meses, que ainda não teve, ainda quase não tem passado nenhum, ou adotas um miúdo com 3 meses. A genética, a história genética é importante também, ou pode-te vir a fazer questionar alguma... Imagina, se é um caso que depois corre mal, vai haver uma tendência para a pessoa dizer, porque ele se calhar sai a não sei quem que eu não conheço e se calhar isto já vem daí. Isso é importante? Pesa, não pesa? Deve ser ponderado? É preciso mesmo sorte ou não é? Pesa. Obviamente que pesa, não é? Porque depende dos pais e depende do que for a qualidade da relação. Eu acho que não podemos tirar isso do contexto. Porque se houver uma boa ligação, a tua tolerância para isso pode ser mais no sentido de tolerar mais. Porque ele tem esta genética, portanto vamos ter que ter um bocadinho mais de tolerância porque ele não tem culpa. Isto são coisas de certeza que ele herdou do lado de lá, um bocado como quando dizem as qualidades saem a mim, os defeitos saem à família do pai. Isto é aquele tio-avô horrendo que nunca ninguém gostou. Se a qualidade da relação não for tão boa assim, se houver muitos ruídos, aí é um fator de agravamento. Aí vai ser, muitas vezes, porque não há nada a fazer,
porque isto é genético, não adianta, eu dei-lhe tudo e não adiantou para nada, porque não vale a pena, porque é genético e Pode levar a um há uma sentimento de arrependimento. e de desistência, sim. Pronto, E de desistência. exatamente, que depois não é benéfica para ninguém. A forma como se dá e o que se pode esperar dos filhos adotados em termos de relação afetiva também traz outros desafios, ou não? Não há a assim? ligação, não há uma ligação sanguínea, portanto é mais difícil construir uma relação de afetividade ou não, ou as coisas são completamente independentes. Há É uma alguma boa informação pergunta. nesse sentido? Não, há alguma informação nesse sentido, felizmente, vai havendo alguma informação nesse sentido, porque vai havendo. Eu acho que vai ser mais difícil, não é? Porque tu entras no filme a meio e aquele miúdo já tem uma série de emoções e de sentimentos que foram experienciados, vividos, não te veem como uma figura de referência, portanto, o início. E vai-te testar, mesmo os teus filhos te testam, e mesmo quando tens uma boa relação com eles, os teus filhos testam-te. Alguém que aparece vai precisar ter a certeza que tu és de confiança. E tens a certeza que tu és de confiança, exasperando a pessoa até ao limite e ela continuando lá. Certo. Sim, enquanto os filhos físicos, entre aspas, não é? Os filhos gerados por nós, têm logo aquela ficha no sistema que diz esta é a minha mãe, logo é uma pessoa que à partida, depois nem sempre é assim, mas na ficha vem lá que esta é a minha mãe e o meu pai são pessoas que... Por razões mesmo por razões muito práticas, além da questão dos neurónios em espelho e do mind, da teoria da mente, mesmo esquecendo tudo isso, há uma questão muito prática que é: quem é que pegou nele quando ele chorou quando era bebé, quando tinha 6 meses, quando tinha 9 meses, Ou quando tinha nasceu, um ano, no dia em ou que quando nasceu. Sim. Quem é que pegou sempre? Quem é que, quando ele tinha fome, deu de comer? Quem é que... Mas isto é que também, por outro lado, é esperança. Esta questão do pragmático, há um aspecto muito pragmático do nurture, não tem a ver só com ligação de sangue, tem a ver com este aspecto pragmático. E há agora cada vez mais evidência de que é possível reconstruir relações de vinculação. É possível alterar relações de vinculação. Por isso é que eu te digo, sim, a informação que temos e o que se sabe até hoje é animador nesse sentido. Porque é possível, realmente. Mas, dependendo da idade da criança e do temperamento da criança, lá está. Não é preparar para o falhanço. É preparar para a resiliência e a persistência e não desistir. Porque, regra geral, vale a pena. A tendência e a necessidade de criar ligações e de ter pessoas de confiança, mesmo instintivamente, é imensa. Tu não estás feito de base para viver sozinho e para estar sozinho e para sobreviver sozinho. Somos seres agregadores. E tu tens sempre tendência para procurar alguém que te faça sentir seguro. Tens sempre essa necessidade. Portanto, há essa necessidade. Agora, a forma como vão fazer... É que é diferente. É que é assim, é muito diferente. E que depois muda, agora aí entramos num outro lado que é importante, se for só o casal ou se houver outros filhos do casal. Onde é que ficamos aqui? Porque se há outros filhos, eu tive sempre a noção, eu não sei, eu muitas vezes perguntavam, tu eras capaz de adotar? Eu disse, é uma pergunta que eu não sou capaz de responder. Teria que estar noutro contexto para conseguir, teria que estar no contexto para conseguir responder, porque os fatores são múltiplos. Há uma coisa que eu sempre disse que é, tendo filhos meus, já existindo filhos, uma coisa é, tu não podes ter filhos e queres muito ter filhos e decides adotar um filho, ou não tiveste filhos porque a vida não se proporcionou e a determinada altura dizes, mas eu gostava de adotar um filho, isso é uma situação. Outra situação são as pessoas que já têm 2 ou 3 filhos e que decidem, vamos adotar outro miúdo. Isto muda em termos de gestão familiar e levantam-se muitas questões, nomeadamente se depois em situações de conflito o teu instinto humano não te vai levar, o teu instinto humano, que não é uma coisa, estou a falar mesmo instinto animal, não é? Tipo, não te vai levar para teres uma maior apetência, por exemplo, e claro que aqui eu sei que, obviamente, a racionalidade e o feitio das pessoas, o seres mais racional ou mais impulsivo ou mais... emocional pode mudar as coisas, mas a questão é,
pode ou não isso interferir, ou seja, a pessoa instintivamente, isto muda, não muda, há também a questão da aceitação pelos irmãos. Cínica ou sarcástica, não sou assim muito dada a muitos sentimentalismos. E lembrei-me agora de uma piada em que estavam uns amigos a conversarem e uma diz: sim, sim, claro que eu tenho um filho preferido, só não é nenhum dos meus. Exato. Isto para mostrar que tu supostamente gostas dos teus filhos e eu acho que mesmo que te desagrade alguma coisa, nem vais admitir perante ti mesma que há ali qualquer coisa, Mas o meu ponto é que a capacidade de ligação e de gostares, quando passamos também a parte convencional, porque isto de gostar dos filhos e desta ligação um bocadinho romântica aos pais, também tem uma construção social, porque às vezes não é bem assim, não estou a dizer que não gostem, mas estou a dizer é que não é sempre assim tão romântica Sim, como claro. querem fazer crer. Tem uma construção social e há uma imagem associada a isto. Mas na realidade é perfeitamente possível, e dado que são só 223 casos, posso usar como possíveis representações casos que eu conheço pessoalmente, em que não há diferenciação. Aliás, conheço um caso que o miúdo foi adotado com 6 anos ou 7 anos já, e porque ela era pediatra que dava apoio num centro de acolhimento e aquela criança não tinha ninguém para passar o Natal, 7 anos, não tinha ninguém para passar o Natal, e quando ela entrou, o miúdo deve ter sentido, ela é alguém de família e já tinha 2 filhos, e quando ela entrou, ele agarrou-se a ela e ela, pronto, então vens lá passar o Natal. E nunca mais saiu, porque quando era para ir embora, o miúdo começou, não, mas eu quero ficar aqui, mas... E houve ali uma ligação. E ele ficou, e até hoje, e é o pai, e vai para a empresa do pai, tratado de igual forma. Portanto, e depois temos os casos mediáticos dos Woody Allen, das Angelina Jolie, muitos. É muito que servem comum, de bons modelos. que servem de bons modelos, e aqui a parte das redes funciona positivamente. Mas conheço vários casos em que, feita a adoção, estando a criança integrada, e trabalhei com um em que a relação não era tão boa, mas na verdade também não era boa com o filho. A relação daquele senhor era um senhor muito afetuoso, mas com muita dificuldade de se relacionar. E tinha uma relação difícil com o filho adotado, mas também tinha com o outro. E os ciúmes dos irmãos, que já existem, do tipo, por exemplo, imagina, tens 2 filhos, um com... Eu vou falar de idades, vou dar exemplos de idades em que eu poder-te racionalizar, porque eu acho que também é diferente, tipo, imagina, se tu já tens um filho com 18 anos, consegues-lhe explicar quais são as motivações, porque é que vais adotar. Agora, se tens um filho com 4 ou 5 anos e outro com 7 e decides adotar outro, pode haver um sentimento tipo, mas porquê eu não chego? Tipo, porque é que eu tenho que ter mais alguém a partilhar comigo as minhas coisas? Ou isso não dificulta? Há algum conselho prático para as pessoas tentarem depois amenizar essas situações? Qual é a tua experiência, se tens alguma nesse campo? Eu não concebo muito bem tu adotares sem antes preparares os teus filhos. Sim, mas uma coisa é o preparar, outra coisa é depois ver a coisa a acontecer e o miúdo entrar lá em casa e eu começar a sentir que ele brinca, porque isso aí eu acho que é um bocadinho como quando tu dizes que vai lá o primo passar uns dias a casa, nos primeiros dias está tudo bem, mas depois, se ele ficar muito tempo, começa a haver uma coisa de tipo, mas ele está com os meus brinquedos e os brinquedos são meus e as coisas. E quando há uma adoção, eu acho que pode haver esse sentimento, que é uma coisa é tu preparares, vem aí, vamos adotar um menino, nananana. Outra coisa é depois, quando o menino entra, começar a ter a partilha do teu espaço e tu começares a sentir, tipo, agora chegou este ser que de repente também me parte brinquedos, também mexe nas minhas coisas, também interfere, também me tira tempo que eu tinha com os meus pais. Mas ele não entra logo assim. Ele primeiro passa uns fins de semana, depois passa umas férias. Isto é, tu vais tendo tempo para adaptar, para criar o espaço. Não ocorre
salvo em situações excepcionais, normalmente há um processo de adaptação. Há um caso cá que eu conheço não. Conheço quem nos treina, tem uns amigos que têm uma criança adotada. Ok, sim. E que perfeitamente integrada. Já tinham 2 miúdas, perfeitamente integrada. E começou por ir passar férias, eram um bocado padrinhos. Começou por um processo de apadrinhamento, que é o mais comum, é tu começares gradualmente. Lá está, é aquele balanço que te diziam que o processo tem que ser rápido, mas também não pode ser demasiado rápido, porque para haver uma acomodação, uma habituação. E para tu perceberes de facto como é que as coisas vão correr. Portanto, vai haver sempre uma perda um bocado de um lado e do outro, mas tu vais estando mais presente na vida deles e vais passando férias e vais ajudando nos trabalhos de casa e vais tendo acesso. Portanto, vais percebendo como é que isso se enquadra na dinâmica familiar e vais ajudando os teus filhos a irem aceitando. Também acredito que pais que tomem essa decisão, há uma forma de estar familiar que deve tornar mais fácil. Se tu tiveres filhos muito complicados ou muito difíceis ou sentires que aquilo te vai trazer muitos problemas, também não vais adotar, não é? Portanto, eu acho que há uma pré-seleção natural à partida e tens que sentir que aquilo vai ser, que há espaço nos teus filhos, na forma como eles interagem uns com os outros, que há espaço, porque não é assim uma decisão que tu tomes de ânimo leve, não é? Não é assim uma ideia que tu acordes de manhã. É assim, não é como tomar um copo d'água, tipo, exato, não vais de manhã, tipo, hoje vou adotar uma criança. Sim, não, independentemente disso. Ok, e é uma coisa que transforma vidas, porque realmente isso é uma noção que eu ganhei com 2 casos mais próximos e que realmente acho que transforma vidas e que dá a algumas crianças uma possibilidade que elas, se não fosse isso, nunca teriam. Mas, apesar disso, há sempre o medo de dizer ou não dizer. É caso para dizer ou não dizer, eis a questão. Porque o dizer... há casos em que tu vais dizer porque tens que dizer. É o caso, por exemplo, das adoções de miúdos de raça diferente, aí não tens como, porque o pai, quer dizer, se o miúdo é um miúdo... Já tive casos com miúdos já com 8 anos em que eles, pais de raça diferente, a perguntarem e eu devo dizer ou não devo dizer. Sim, mas isso é, pronto, para mim, exato, exato, aí não há, aí acho que não há como, portanto, aí é o mais fácil, eu acho que a gestão é mais fácil, o problema põe-se quando os pais são da mesma raça que os filhos e a questão se levanta de digo ou não digo, e os medos que vêm com o dizer e os problemas que vêm com o não dizer, porque com o dizer muitas vezes os pais têm medo que eles depois vão à procura das origens e de os perder e de os não sei quê. Se não dizes um dia, se eles descobrem, também te podem acusar de ter mentido numa coisa que era tipo crucial para eles e que realmente faz parte da verdade da vida deles. E depois ainda há, tipo, o dizeres ou não dizeres ainda muda, porque se for, tipo, imagina, se é um miúdo que o pai morreu e a mãe morreu, pronto, olha, foste adotado porque os teus pais tiveram um acidente de carro, morreram os dois, explicação super fácil, não há nada que procurar, a família é esta, podes ir, tipo, pronto, não havia ninguém que pudesse ficar convosco e, portanto, foi assim. Outra coisa é tipo, foste abandonado, por exemplo, pela tua mãe e isto requer uma gestão, mesmo que decidas dizer, o dizer tem que ser dito de uma forma, porque mesmo para o miúdo é tipo, alguém não gostou de mim o suficiente para ficar comigo ou alguém não quis ficar comigo porque não quis fazer o sacrifício de ficar comigo e isto gera acredito eu, deve ser muito duro a pessoa perceber, tipo, a minha mãe não me quis, tipo, deitou-me ao lixo, abandonou-me, tipo, deve ser um sentimento um bocado mau. Então, como é que isto em termos... Quanto a dizer ou não dizer, eu acho que é uma bomba relógio e como todas as bombas relógio... Um dia vai explodir. A menos que tu adotes
sejam parecidos contigo e vais viver para a Finlândia e nunca digas a ninguém, nem em registro nenhum, nem haja maneira de ninguém saber, porque a partir do momento em que alguém que não tu sabe, é uma questão de tempo. Sim. É uma questão de tempo. Não é hoje, não é amanhã. E, portanto, vais estar a não pensar nisso ou permanentemente a ver quando é que vai A bomba acontecer, explode. quando é que a bomba explode, porque é muito difícil. Tu num registro da escola pões criança adotada. Ou então, consegues mesmo apagar todos os traços, Que é todas, muito o difícil. que é muito difícil. A partir do momento em que alguém que não tu pode dizer de uma maneira que tu não vais controlar, É pior sempre. e eu acho que é sempre pior. A minha opinião é que é sempre pior. Porque quando és tu a dizer, tu vais controlar a narrativa. Não sabes nada, podes, sei lá, criar uma história e dizer não, porque há pessoas muito pobrezinhas, ou porque há pessoas que têm uma doença, podes contar, A tua versão. sim, que pode ser verdade, pode não ser, mas se calhar até pode ser. Pode ser meia verdade, não Pode precisa ser se meia calhar. verdade, pode ser meia verdade. E tu sabes que de facto há pessoas que têm dificuldades, há pessoas que têm limitações. O que tu estás a dizer não é uma mentira. E há fortes possibilidades de, no caso dos pais dele ou dela, ser essa questão. Se tu não disseres um dia, então na primária, eu acho que a primária é sempre um momento onde eles já começam a ter percepção, onde os outros já o ouvem e já sabem o que é que aquilo quer dizer, em que há sempre o risco maior. Quando eles são muito pequeninos, nem entendem muito bem, alguns adotado, não adotado, aquilo ainda é assim um bocado confuso, ainda não é, ainda te dá margem para tu Gerir. gerires. Agora, a partir da primária, eu acho que é sempre um risco que tu estás a correr. Então, essa era a minha próxima pergunta, a dizer qual é a idade aconselhada para se dizer, imaginando que tu, obviamente não estamos aqui a falar dos casos em que os miúdos vêm com 5 ou 6 anos, porque aí eles já têm consciência, estamos a dizer os miúdos que foram adotados com meses, quando é que tu lhe deves, qual é a idade aconselhada, se é que há alguma, ou qual é o estágio de desenvolvimento quando tu deves dizer, quando achas que ele está preparado, ou o mais cedo possível, ou há de facto uma idade a partir da qual eles têm um entendimento diferente e estão mais preparados para ouvir? Eu acho que se deve dizer o mais cedo possível, a partir do momento em que a criança entenda um bocadinho a noção, não sei, 3, 4 anos, em que a criança começa a ter noção do pai, da mãe, não nasceste nesta barriga, mas és meu filho, e vais contando a história à medida da competência de entendimento do teu filho. Não vais contar logo a história, mas à medida que ele... E depois vais seguindo as perguntas dele, porque às vezes tu contas e ele não quer pensar nisso e não quer aceitar e precisa do tempo dele, mas há de surgir mais à frente. Há várias coisas que tu dizes, explicas e depois vais respondendo às questões à medida que ele te for colocando essas questões. Mas também tens que estar preparado. Só 2 perguntas, portanto, aquilo que muitos pais fazem que é esperar que eles cheguem à adolescência ou que sejam mais velhinhos para dizer não, porque se calhar é o Acho que período é um mais risco. conturbado para Acho que é um dizer, é um risco grande. maior. É um risco maior, eu acho que é um risco maior. E é um processo de pais e filhos ou é um processo que pode requerer acompanhamento, o dizer? É uma coisa que deve ser gerida entre pais e filhos Isso ou é depende uma dos coisa pais, que... isso depende dos pais. Eu acho que há pais que ficam muito receosos, muito inseguros, já aconteceu, e que precisam de apoio para dizer e da forma de dizer. Acho que isso não há Uma forma. porque é uma decisão Mas pode difícil. requerer apoio e não é vergonha ter que pedir Não, apoio acho porque... perfeitamente compreensível e legítimo tu pedires algum apoio, porque isto não, lá está, não, como estávamos a dizer, não é como beber um copo de água, nós estamos a falar de coisas muito importantes e que podem ter impacto. E eu acho sempre, quando tu tens dúvidas em alguma coisa, pede ajuda. Exato. Não é vergonha nenhuma, pelo contrário, porque o que estás a fazer é uma coisa muito difícil. Olha, e dizer ao filho, sim, portanto já falámos nisso, não é? Portanto, e quanto mais cedo melhor, e para a escola. Uma coisa é os pais e o filho saberem, eu sou adotado, mas e depois
para a escola, tipo, para a escola, porque quem diz para a escola depois diz um pouco para o resto da sociedade, porque a partir do momento em que os colegas sabem, é melhor não dizer, é melhor assumir, é melhor esperar que a coisa corra naturalmente. Quais são os riscos de, tipo, porque eu estou a perguntar isto porque às vezes depois os miúdos na escola são, na escola, os miúdos, todos, não é só na escola, em determinadas idades são um bocadinho cruéis e às vezes depois há uma tendência para utilizar isto e pode, no meio de uma brincadeira ou de uma discussão, mas a tua mãe não é a tua mãe, a minha mãe é a minha mãe, ou, tipo, pronto, e Sim, estas sim, coisas tipo, magoam. sim. Portanto, como é que isto, tipo, ensina-se, deixa-se correr e ensina-se o miúdo a reagir, ou realmente é melhor manter a coisa no nível mais familiar sempre que é possível, ou como é que isto, qual é a afetação do ser que foi adotado por estes contextos? Eu acho que aí vai depender um bocado da criança e dos pais. Porque os pais podem decidir querer manter segredo e a criança decidir falar, ou a própria criança pode não decidir falar. E eu acho que aí eu não diria que deve ou não deve. Eu acho que os segredos acabam sempre por ter um peso. Mas a altura da revelação dos segredos às vezes deve ser no ritmo das pessoas e com mais naturalidade. Porque são notícias que podem ter impacto e às vezes se a coisa estiver bem resolvida e eles disserem mas a tua mãe não é minha mãe e a minha é mesmo minha mãe e tu se estiveres mesmo bem com a situação pode dizer sim, coitada da tua mãe que não pôde escolher, ao menos a minha Exato, escolheu-me a mim. exato. Se não tiveres É lindo, mesmo bem, exato. se não tiveres bem com o assunto, isto Pode-te magoar muito e pode pode-te... causar Sim. eu não quero ir à escola porque toda a gente acha. Portanto, não, aí eu já acho que se deve respeitar muito O tempo de o cada um, tempo de cada o um e o contexto. contexto de cada um, porque também pode estar numa escola que é uma escola em que as pessoas estão todas bem, ou pode estar numa escola que é problemática e que já há muitas questões em que aí estás a proteger. Portanto, aí as variáveis já são muito maiores. Acho que é mais fácil Jogar a às vida, claras. jogar às claras, porque acho que é mais fácil a vida de todos se a adoção pudesse ser sentida como uma coisa natural, mesmo para a criança ou para o jovem. O sentir-se em paz com o facto de ser adotado torna-lhe a vida mais fácil do que ter ali, porque um segredo indica sempre um espinho, uma coisa que ainda Pois. não foi resolvida. Portanto, acho sempre mais fácil. E eu acho que depois também no processo, enquanto não se é público, se não se for público, enquanto não se é público, isso falando com a criança e explicando as possibilidades, de que às vezes as pessoas dizem isso, assim como dizem que tens as orelhas grandes, ou porque quando dizem este tipo de coisas, não é por haver verdade, por aquilo ter um significado, é por estarem à procura de magoar e estão à procura de qualquer... Ir Qualquer arma preparando, serve ir ensinando um bocadinho a lidar com a isso. lidar e a lidar com as questões sociais e a perceber um bocadinho como é que as coisas funcionam neste meio tempo. E é isso. E é isso. Pronto. E é E isso. chegamos ao fim também, porque é isso, porque já estamos com 34 minutos de programa. Olha, e o wrap-up, queres fazer? Sim. Então, o wrap-up é que realmente as adoções são um desafio muito grande na vida do casal, na vida da família, na vida pessoal, mas que são uma dádiva absoluta para a criança ou jovem que vai ser adotado e que teve, se calhar, uma vida sem ter pontos de apoio, sem ter linhas de segurança e que, portanto, vai precisar do seu tempo para perceber que agora tem e para perceber como é que isso funciona, porque eles não sabem. E aí a paciência e a tolerância, não a permissividade, que são coisas diferentes, mas a paciência e a tolerância são chave. E estar integrados numa família com mais irmãos, normalmente acaba por ser bastante positivo, porque acabam por... Traz mais alegria traz à mais casa. alegria à casa e eles... Não estão sozinhos, não são, sim, Exatamente. têm Sim. também outra oportunidade, se calhar, de Sim. outras aprendizagens. Sim. Muito bem, pronto, exatamente por esta perspectiva que vi é uma coisa que realmente dá uma oportunidade a uma vida que poderia não existir
acho que se calhar também é importante transmitir essa ideia aos miúdos. Pronto, ok, aconteceu uma coisa má, que foi abandonado ou perdeu os pais, e isso é uma coisa má, mas depois aconteceu-te uma coisa boa, porque o que te aconteceu a ti acontece a muitos meninos, mas muitos meninos não têm esta possibilidade depois de ter uma nova vida. E a adoção realmente é uma coisa que pode dar a alguns miúdos a possibilidade de uma nova vida e uma esperança que eles não teriam noutra situação. Muito bem, a minha sugestão, antes de te pedir a tua, para esta tem tudo a ver com este contexto e é Uma Família Instantânea, um filme que está no Netflix e que retrata exatamente o processo de adoção de um casal de irmãos. É um filme de família que está muito giro, porque é uma adoção em que uma já é adolescente e é uma adolescente problemática, o irmão é um pouco mais novo e os pais decidem adotá-los e não têm filhos, segundo eu me lembro, e portanto o filme está giro, porque tem tudo a ver com este contexto. E a tua? Eu vou sugerir um livro que é O Presente Mais Precioso do Mundo, de Becky Edwards, que é um livro que é muito um diálogo entre uma criança adotada e a mãe, e as perguntas que ela faz e as respostas que a mãe vai dando, e está muito engraçado. 2 sugestões exatamente a ver com o tema que estamos a tratar. Muito bem, e chegamos ao fim deste programa. No próximo programa falaremos de relações precoces e do risco associado quando não há informação ou preparação suficiente dos adolescentes para o significado, impacto e riscos que se assumem quando se iniciam as relações sexuais. Entretanto, não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, @crescer_Maria Elígia. Acompanhem as novidades e deixem-nos os vossos comentários no Facebook, Instagram ou e-mail, podcastcrescer.mz@gmail.com. E temos uma comunidade, juntem-se à comunidade, tragam pessoas para a comunidade, recomendem a comunidade e deixem-nos as vossas opiniões e as vossas sugestões e as vossas perguntas. Nós prometemos que vamos dar atenção, informação e não só 2 dedos, mas muita conversa. E assim, com o apoio da Panavídeo, chegamos ao fim do episódio de hoje. Entretanto, descubra-nos, acompanhe-nos e deixe-nos o seu comentário. Prometemos ler, ouvir com atenção e talvez até, quem sabe, 2 dedos de conversa. Até à próxima!